Eu quero receber aqui agora o Marco Toscano, que é advogado especialista em direito político eleitoral. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal da Manhã. E eu quero fazer essa pergunta que foi colocada em dúvida ali pelo nosso Rodrigo Viga na participação dele para o senhor. O que os caminhos até aqui indicam e os entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral indicam sobre a possibilidade de uma eleição indireta, da manutenção de uma eleição indireta no Rio de Janeiro. Vamos lá, tentar explicar isso para a nossa audiência. Eu tenho certeza que o senhor conseguirá. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores que acompanham esse jornal. De fato, estamos aqui diante de um grande imbróglio jurídico em relação ao comando do Estado do Rio de Janeiro. Como bem salientado na reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu, no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral, por julgá-la procedente, e isso gerou a cassação dos mandatos dos eleitos. O que ocorre agora é que há um questionamento numa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que aparentemente a decisão já estava tomada, muito embora julgamento virtual, então o julgamento ainda não se encerrou, e ontem o ministro Zanin, acolhendo um pedido liminar proposto numa ação, numa reclamação junto à Corte acerca da eleição indireta, ou de se realizar uma eleição indireta ou uma eleição direta no Rio de Janeiro. O que acontece nesse ponto, para esclarecer a todos os que estão nos assistindo? A consequência imediata de uma cassação de mandato de um governador em uma ação eleitoral em regra, seriam novas eleições. Acontece que, numa aparente manobra do então governador Castro, ele renuncia antes do julgamento. Portanto, há uma vacância do cargo de governador e o cargo de vice, que já estava vago anteriormente, diante da nomeação do então vice-governador para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, ocorre uma vacância antes do julgamento da AIGE pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nessas circunstâncias, haveria uma eleição indireta. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está analisando agora é se ocorreria uma eleição indireta ou uma eleição direta. E, aparentemente, caminhava-se no sentido de uma eleição indireta. Acontece que, nesse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, ele traz o entendimento de que esta renúncia, na véspera do julgamento da ação eleitoral, foi uma manobra para se evitar a consequência da ação eleitoral, que seria uma eleição direta, porque a decisão ocorre há mais de 6 meses do término do mandato. Então, deveria haver uma eleição direta. Alexandre de Moraes traz, então, o entendimento de que esta renúncia seria uma manobra, portanto, estaria desviando do objetivo da norma jurídica, da lei eleitoral, e, portanto, ela não deveria ser considerada. Esse é o ponto. O PSD, então, ingressa com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, sustentando exatamente essa tese que foi aventada no voto do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Zanin faz, então, o quê? Como o julgamento de uma ação é prejudicial à outra, porque trata-se do mesmo tema, ele solicita, então, que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que ainda não estava concluído, saia do plenário virtual e unifica as duas ações para que haja uma única decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. Portanto, existe a possibilidade, sim, do Supremo Tribunal Federal entender que a renúncia foi uma manobra ilícita e, portanto, seria necessária uma eleição direta. É o que vamos aguardar agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre qual o entendimento que irá prevalecer. Doutor, isso é algo novo? Existia uma jurisprudência sobre esses temas? Como é que a Justiça julga geralmente esses casos pela sua, enfim, sua história aí na advocacia? O senhor já tinha visto algo parecido? Olha, esse é um caso único, eu diria. A discussão, né, sobre os efeitos de uma cassação
de um governador ou qualquer outro membro do executivo eleito numa AIGE é algo comum, isso já aconteceu, temos vários exemplos aí na história da justiça eleitoral. O que tem de novo nessa discussão aí são duas coisas. Primeiro, no início do mês de março, o então governador Castro, antes mesmo do julgamento, ele aprova uma lei que altera as regras da eleição indireta. E na véspera do julgamento do TSE, em que ele já perdia por 2-0, ele renuncia. Então, isso é algo inovador, né? A possibilidade de uma renúncia de um mandato ter tido como motivação real uma manobra para escapar das consequências da decisão judicial que se avizinhava, né? Isso é uma novidade. E eu acho que esse que é o ponto mais polêmico dessa questão. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal terão que avaliar agora é se essa renúncia foi uma manobra jurídica ou não, se ela tinha um outro viés. Doutor Marcos Toscano, muito obrigado por conversar conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. As portas estão sempre abertas e com certeza esse caso trará outros desdobramentos por aqui. Não tenho dúvidas quanto a isso, eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia.